Boa tarde a todos e todas, né? É com grande felicidade, com muito carinho que eu retorno a essa casa, para que hoje nós conversemos sobre algo que, por muitas vezes, pode parecer não tão importante na nossa vida. Não que não seja tão importante, mas que não prestamos e não lhe damos a devida importância. Joana de Ângeles fala no livro Obsessão, Desobsessão, Profilaxia e Terapêutica Espíritas, do livro de Sueli Caldas Schubert, no item 6, o poder da vontade. E nós temos, retirado do Livro dos Espíritos, de Allan Kardec, no item 131, aliás, o Livro dos Médiuns, no item 131, que nos diz: a vontade não é um ser, uma substância qualquer, não é sequer uma propriedade da matéria mais etérea que existe. A vontade é atributo essencial do espírito, isto é, do ser pensante. E quando a gente escuta a palavra vontade, não sei vocês, mas eu particularmente, eu me lembro quando nós escutamos paz na terra aos homens de boa vontade. Eu sei que o que Joana vem nos trazer nesse livro da Sueli, ela está falando de uma vontade, inclusive mais sobre a questão dos nossos irmãos quando obsidiados, ou de nós mesmos, né? Por que não? E que em Lucas 2,14, quando se fala bem-aventurados, não, desculpa, paz na terra aos homens de boa vontade, normalmente nós estamos falando sobre o nascimento de Jesus, né? A paz que deve reinar sobre o nosso planeta e que nós, aqueles que tenham boa vontade, sintam-se em paz. Aí parece uma coisa que não combina, né? Falar sobre obsessão ou obsidiado e vontade, e ao mesmo tempo falar paz a quem tem boa vontade. Porém, é muito importante nós percebermos que até hoje o ser humano não se preocupou o suficiente ou não despertou para essa incrível força que traz no imo da alma, a vontade. Nós falamos normalmente muito sobre a má vontade dos outros. Ai, porque eu pedi tal coisa para fulana e ela, credo, com uma má vontade até fez, né? Ai, fulano tem uma má vontade que, olha, não faz nada que a gente pede. E por aí a gente vai, né? Apontando o dedinho para um, dedinho para outro, mas esquecendo dos que estão sendo apontados para nós. Eu me lembro que alguém sempre me dizia assim: quem quer, faz, quem não quer, pede. Né? Por quê? Porque quando a gente quer uma coisa,
Se a gente quer de verdade, a gente tem que ter vontade para alcançá-lo. Ao contrário daqueles que quer, mas não quer muito, sabe? Assim, eu quero, mas, né? Se alguém fizer para mim, tá bom. Se não fizer, também. Por quê? Porque lhe falta vontade verdadeira para esse querer. Nós temos, a inteligência artificial nos colocou algumas questões sobre vontade e ela diz assim: homens de boa vontade. Refere-se às pessoas que possuem uma disposição favorável, um ânimo bom e uma inclinação para o bem, seja em relação a Deus ou aos outros. Na perspectiva cristã, especialmente no contexto do Natal, a expressão paz na terra aos homens de boa vontade, encontrada no Evangelho de Lucas 2,14, é frequentemente interpretada como referindo-se àqueles que aceitam a mensagem de Jesus Cristo e buscam viver de acordo com os seus ensinamentos, recebendo assim o amor de Deus e a paz que Ele oferece. Sim, é verdade. E quando nós nos encontramos numa situação de dor, de agonia, de preocupações, né? Seja conosco, com família, com doenças, com situações financeiras, com o que for, com pensamentos ruins, o que nós mais desejamos? Paz. Ai, eu queria só um minuto de paz, para não me preocupar com nada, para não pensar em nada, ou para não ter que resolver nada. E como que nós podemos alcançar essa paz? Tendo boa vontade. A vontade de saber entender e interpretar as necessidades das questões que estamos passando naquele momento. Por que isso agora está passando na minha vida? Por que eu tenho que estar fazendo tal coisa? Por que agora que eu me aposentei, que eu estou bem, que eu estou livre, que eu ia começar a aproveitar, eu tenho que cuidar dos meus pais velhinhos e doentes? Não porque comigo, porque essa não é a questão para o bom cristão e principalmente para o espírita, que já deve ter pelo menos consciência de que nada nos acontece em vão, que é conosco sim. Se acontece conosco é porque é para acontecer conosco. Claro, a não ser que a gente busque atravessar a rua sem olhar para nenhum dos lados e for atropelado. Aí, né, foi opção nossa. Mas nós só temos que não questionar por que conosco e sim perguntar para quê? Para que isso está acontecendo comigo? E aí, claro, cada um vai ter a sua resposta. Ah, eu tive sempre uma vida corrida, é verdade. Nunca dei muita atenção para os meus pais. E agora eles estão precisando, então eu vou ter que
né, saber, de repente, organizar o meu dia para eles e, quem sabe, com boa vontade, eu consiga descobrir uma forma de também equilibrar as minhas necessidades e os meus desejos. Porque, voltando naquela palavrinha anterior que a gente olha muito nos outros e não na gente, que é a má vontade, a gente cai no erro de dizer assim: que agora minha vida acabou, minha filha está com um filho pequeno e está trabalhando, eu sou obrigada a cuidar de neto. Ou, e agora eu tenho que cuidar de pai e de mãe. Ou agora que eu estou livre, filhos criados, ninguém depende de mim, eu estou com uma doença assim assado e eu não posso fazer tudo mais do que eu queria. Se você olhar a vida por esse prisma da má vontade, realmente ela vai lhe parecer muito difícil, muito pesada, muito cansativa. Mas, se você observar que ainda assim, com boa vontade, a gente consegue aquilo que todo bom brasileiro sabe fazer muito bem feito, que é dar um bom jeitinho em tudo, a gente consegue cuidar de pai, de mãe, de netos, de filhos e de também cuidar de nós mesmos, das nossas vontades, dos nossos desejos, principalmente através da boa vontade, fazendo daquele limão azedo uma boa limonada. E se ainda for mais criativo, dá para fazer aquelas maravilhosas tortas de limão, né? Que não coma tempo. Coisa boa, não é? Então, tudo depende da nossa boa vontade, a nossa criatividade. E aí, o criar, ele está também no sentido do que nós criamos e da criação do nosso Pai, que nos fez o quê? Fortes e capazes de, com boa vontade, adquirirmos a paz que Ele deseja para todos nós, o amor que Ele entrega a todos nós, mesmo quando a gente nem percebe, mesmo quando as pegadas na areia são do Mestre Jesus que nos carrega no colo e não as nossas. E a gente às vezes nem percebe, mas Ele está ali. Mas a gente fica tão de má vontade com a vida quando ela está apertada, né? Que aí é mais fácil reclamar, mais fácil sair querendo abrir espaço em qualquer lugar, em qualquer colo ou em qualquer possibilidade de culpar a alguém pelo aquilo que nós estamos passando. Não foi assim? Quando contavam a história das pegadas na areia, né? Porque nós, como sempre, muito bons em orgulho, em vaidade, né? Nós caminhamos com Cristo, tudo está ótimo, então a gente se vê Cristo ao nosso lado, Ele é meu amigão, como está na canção que nós cantamos, está tudo bem. Na hora que a gente fica mal, ao invés de olhar para Ele e dizer, eu sei que tu está comigo, a gente já começa a culpar Ele. Também? Tu me abandonasse.
Tu não está me ajudando com nada. Né? Olha só tem a minha pegada na areia. E qual foi a resposta dele? Eu já dei o feedback, né? Eu te carregava no colo. As pegadas eram minhas, não tuas. E que bom quando a gente percebe isso e cai do cavalo, né? E diz, puxa, porque tem muitos que ainda estão cegos. Mas tudo é processo, tudo é aprendizado. Todos nós temos potencialidades latentes, vivas em nós, que servem justamente para isso, para nos impulsionar. Porque em tudo que seja para o nosso crescimento, o nosso bem-estar físico, moral ou espiritual, necessita diretamente da vontade. E, relembrando, como aqui foi dito, até hoje o ser humano não se preocupou o suficiente ou não despertou para essa incrível força que traz no imo da alma, a vontade. Ela está em nós, dentro de nós. A vontade, ela é um ânimo bom. E o que é ânimo? Ânimo é a força que nós temos em nossa alma que dá vida ao nosso corpo. Porque se a alma não estiver animada, não estiver viva, o corpo desfalece. É claro, meus irmãos, que nós aqui estamos falando de vontades básicas, não estamos nos referindo a pessoas que têm graves problemas, como depressão, que precisa de grandes tratamentos, né, de apoios psicológicos, psiquiátricos, medicamentosos. Tá tudo bem. Inclusive, para esses também se faz necessário o ânimo, porque não haverá remédio, não haverá terapia que possa facilitar, melhorar a vida daquele ser depressivo, se ele não tiver em si um pouco da boa vontade. Nem que seja, pelo menos, para começar o tratamento medicamentoso, para tomar 1 comprimido, 2 comprimidos, para que daí então, o dia que tiver com a carga cheia do ânimo, ele possa, quem sabe, por si só, conseguir sair desse estado de desânimo, né? Porque é isso que nos move. Todos nós sabemos que um corpo, quando a alma desfalece, ele vira nada. Então, nós podemos compreender que sem a nossa vontade, nós não somos nada. E nós só conseguimos ser, estar,
aprender, conhecer, desenvolver qualquer coisa se estivermos animados, atentos, vivos no sentido de acreditar, de querer, de buscar. E aí talvez alguns de vocês venham me dizer, mas é tão difícil. Tem dias que a vida parece não ter mais sentido, tem dia que a dor no corpo é muito grande, tem dias que a dor na alma parece que vai romper com as nossas carnes. E aí, o que fazer? Bom, Deus, com toda a sua infinita bondade, deu a nós o tempo. Eu acredito que seja um dos melhores presentes dele para conosco. Porque ele não nos obrigou a fazer hoje nada. Ele simplesmente nos deixou a vontade para utilizarmos o tempo de acordo com as nossas condições. E quando eu penso no tempo, como dizia certo conhecido meu, trabalhava com parapsicologia, ele dizia assim, a gente sempre tem que botar uma data, porque se você ficar meio assim, um dia eu vou lavar o carro, um dia não é sábado, não é domingo, não é segunda, não é terça, né? Um dia não é o primeiro, segundo, terceiro, 28º dia do mês. Um dia não tem nenhum ano específico desse dia. E sendo assim, é uma coisa sem perspectiva. E o carro vai ficando, porque a gente diz, não, eu vou lavar. Não sei quando. E o não sei quando, ele não existe e ele não chega. Então, a gente tem que começar a pensar. Eu tenho que estabelecer, botar condições à minha vontade. Porque eu quero a paz. E aí, a gente usa um ensinamento maravilhoso dos alcoólicos anônimos que dizem, só por hoje. Aí a gente acorda e diz assim, Senhor, só por hoje. Porque um dia só não é tanto, né? Principalmente porque das 24 a gente dorme o quê? Mais 8? Não é tanto. Então só por hoje. Quem sabe eu vou conseguir ter bom ânimo. Só hoje eu vou tentar levantar dessa cama, nem que seja para sair daqui e sentar no sofá. Mas se eu já conseguir só isso hoje, tu vai me entender que eu estou me esforçando. E ele vai, claro, porque ele sabe que nós estamos dando de nós o nosso melhor, o que nós podemos naquele instante. E para nós, pensar apenas num dia é muito mais fácil do que pensar, você vai lá no médico e diz assim, você vai ter que ficar fazendo terapia durante 2 anos. Tu diz, 6 meses. Eu, como sempre vivi quebrada, fisioterapia é uma coisa que eu faço quase que desde que eu me conheço por gente. E já faz um bom tempo, né? Só que é assim, para eu poder caminhar, para eu poder estar em pé, para eu poder fazer as minhas atividades, eu preciso da minha fisioterapia.
Claro que tem época que eu dou uma relaxada, que eu não faço, me dou umas fériasinhas, porque a gente também é filha de Deus e Ele sabe que a gente precisa dessas férias. Mas, sim, a minha mãe que disse, sim, minha filha, tu vai ficar fazendo isso para a vida inteira? Eu digo, vou, mãe. Ai, não, mas isso é muito tempo. Porque quando a gente pensa a vida inteira, ela parece muito tempo. Mas vocês já nunca mais ouviram alguém dizer assim, fulano desencarnou, tinha 60 anos, ai que jovem. Poxa, viveu pouco nos dias de hoje, né? Mas hoje a gente já, graças a Deus, escuta alguém dizer, não, 60 anos, que jovem, que bom. Mas essa é a dificuldade nossa de manter o nosso ânimo, porque nós ainda, qual crianças espirituais, somos muito ansiosos, nós queremos tudo para ontem. Então o nosso ânimo, seja para o que for, ele parece que tem carga de duração reduzida. E aí que nem criança a gente fica assim, né? Eu quero para hoje, eu quero para hoje, eu quero para hoje. Mamãe, eu quero uma bala, tá? Depois a gente vai comprar, mamãe é a bala. E eles ficam, né? Ô vó, ô vó, ô vó. E a gente conta até 500 antes de se irritar, né? Então, o tempo pra gente parece uma coisa que é longa, é efêmera, quando a gente não bota nele um prazo. Quando eu penso, não, eu vou me animar só por hoje. Amanhã eu vejo como é que eu vou acordar. E aí a gente se propõe. O hoje já é uma coisa mais curta. E a gente vai lidando. E nós não estamos falando de nada que seja difícil ou impossível de ser feito. Porque, creio eu, que se não todos aqui, uma grande maioria deve saber que esse exercício que quem mais divulgou até hoje que eu saiba são os alcoólicos, né? Fez e faz efeito na vida de muitos de nossos irmãos, que mesmo depois de 10, 20 anos, sem colocar uma gota de álcool em suas bocas, em sua boca, eles acordam todo dia e dizem, só por hoje eu não vou beber. Porque para a vida inteira a gente não consegue dizer, não dá para ter certeza. Então, cada dia a gente renova esse pensamento que nos dará, então, o ânimo, a força que tanto buscamos para conviver, lidar, aceitar, compreender as vivências diárias que cada um de nós enfrenta em suas vidas, né? Porque de uma coisa também nós sabemos, ninguém é isento, principalmente num planeta de provas e expiações, que é o que ainda habitamos, de ter as suas provas e as suas expiações, né? Não tem como. Se eu estou num campo de futebol, eu vou ver o quê? Futebol. Se eu ainda estou num planeta de provas e expiações e ainda penso e ajo como um ser que acredita na primitividade do instinto, eu vou ter que lidar com as minhas provas e as minhas expiações, principalmente, não e jamais por castigo de Deus,
mas por favor de Deus para conosco. Porque Ele nos dá, então, assim, a oportunidade de crescermos e aprendermos através dessas provas, dessas expiações. É a questão do bom ânimo, da boa vontade de ver o limão ou a torta de limão. Que a paz, que o bem e que a boa vontade esteja sobre cada um de nós, hoje e sempre. Obrigada a todos. Obrigada, casa. Número 1. Caminho que vai